Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Hora Azul Garná. O Torriense emitiu esta semana um comunicado onde expressa a sua grande preocupação com a paragem da competição do futebol de formação, tendo inclusivamente consultado o psiquiatra Daniel Sampaio, cujo parecer está muito em linha com aquela que é a posição do clube, dizendo que considera crucial que o futebol e outras modalidades de formação não sejam interrompidas e que deem aos jovens atletas todas as possibilidades para continuarem a competir. A interrupção da competição desportiva em adolescentes é um fator de risco em relação à sua saúde física e mental. É justamente por este mote que estamos na Hora Azul Garná, para a qual convidámos José Melícias, coordenador do futebol de formação do Torriense. Bem-vindo, José Melícias, e obrigada. Rui Moura, que é coordenador do Gabinete de Psicologia do Desporto. Bem-vindo, Rui Moura. Luís Lopes, que é treinador da equipa de iniciados A. Bem-vindo. E Paulo Brito, treinador da equipa de juvenis A. A todos muito boa noite e vou começar então aqui com este mote com o José Melícias. José Melícias, o Torriense suspendeu todas as atividades do futebol de formação no passado dia 10 de março. Aquilo que começo por perguntar é como tem sido este mês e meio sem aquela que é a principal atividade do clube. Antes de mais, boa noite ou boa tarde a todos. Agradecer também o convite para estar aqui presente mais uma vez na Hora Azul Garná. Relativamente à sua pergunta, como é que tem sido o mês e meio? Tem sido um mês e meio de incertezas e de estarmos à espera de saber o que é que se vai passar daqui para a frente. Com isto tem sido também um mês e meio de trabalho por parte tanto da direção do clube, da coordenação, das equipas técnicas. Os jogadores não continua a haver contacto, continua a haver uma passagem de desafios, de planeamentos de treino também para todos os escalões, mas tem sido um mês e meio também de saudades, de voltar à prática, de voltar à nossa rotina, de ver a formação neste caso, e neste caso específico que estamos a abordar, ver os nossos jovens a crescer segundo as nossas ideias, sobre os nossos princípios, e essa saudade é uma saudade que vai aumentando. Confesso que no princípio até foi se calhar primeira semana, um respirar, o dar para pensar em algumas coisas que por vezes no decorrer de uma época e na rotina de uma época às vezes é difícil parar para respirar. Foi positivo, mas a partir daí tem sido um mês e meio à espera de boas notícias por parte das autoridades competentes para ver se conseguimos retomar o mais rapidamente possível a nossa atividade. E a ver se conseguem dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito, não é assim, José? Ninguém nos diria que a 10 de março, quando a responsabilidade de futebol de formação optou por suspender os treinos, até antes do comunicado da Federação, nada nos levava a crer que seria tanto tempo. Nós na altura, e recordo-me bem disso, e foi uma situação que fomos apanhados, e até as autoridades responsáveis a nível nacional, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde e o governo português, não tinham tomado ainda nenhumas medidas. Apenas a Associação de Futebol de Lisboa tinha tomado medidas para o cancelamento temporariamente das competições, e nós tomámos a decisão logo. E na altura lembro-me de discutir até com as restantes pessoas da estrutura que era uma decisão que não sabíamos, mas que iríamos parar. Não sabíamos se um dia, se 2 dias, se uma semana, se 2 semanas. Confesso que pensei que ao final de 2 semanas, e era a minha ingenuidade do momento, pensei que ao final de 2 semanas uma situação destas iria ser resolvida. Hoje já não sei, já passado um mês e meio, já muitas dúvidas levantamos, e muita informação também nova vem surgindo, e por vezes até informação contraditória, o que leva às vezes a alguma dificuldade de processar essa informação e de tomar uma decisão baseada em fundamentos científicos mais fortes. Aquilo que creio que seja a sua posição mais difícil neste momento é precisamente o navegar à vista, não é, Zé? Conforme vai tendo informação, vai ter que ir É ter respostas, é saber quando. Isso é importante para passarmos a informação. Não é que isto inviabilize o nosso planeamento e o nosso trabalho e a nossa perspectiva futura, mas é saber
ver quando, e essas respostas, com isto não é uma crítica às autoridades competentes. Eu sei que toda a gente a nível nacional quer que as atividades retomem a normalidade, e não é fácil, e acho que ninguém estava preparado para uma situação destas, ou prever uma situação destas, mas queremos respostas, queremos perceber quando é que realmente podemos, ou que de maneira podemos, porque também acho que um bocado ao encontro do comunicado que o Torriense lançou, vai também um bocado ao encontro disso. Possivelmente poderemos não retomar amanhã o futebol como a gente o fazia, mas o retomar algo, haver o contacto, haver o desafio, haver a perspectiva de desenvolvimento dos jovens, porque senão eu sinto que a cura vai ser pior do que a própria doença, porque curamos o vírus, mas este confinamento dentro das casas, e que é obrigatório e que é necessário, mas que também vai produzir outros níveis, e o Rui está aqui presente, conseguirá ainda explicar melhor e até cientificamente quais é que é os graves problemas que traz este confinamento das pessoas em casa. Já volto a si, Zé, obrigada. Ok. E vamos precisamente aqui ao Rui Moura. Ao Rui, aquilo que o Zé Melícias disse, e que acho que é aquilo que todos mais repetimos com frequência, é que ninguém estava preparado para isto, não é? E, portanto, acho que hoje, mais do que nunca, precisamos dos conhecimentos que os psicólogos têm para nos apoiar a todos a escrever uma nova linha, com uma história diferente daqui para a frente. A pergunta que lhe queria colocar, Rui, é em que medida é que esta paragem forçada do futebol de formação pode condicionar psicologicamente os mais jovens? Muito bem, boa noite a todos os presentes, cumprimentar os meus colegas de painel e a todos os que nos seguem. Bem, efetivamente, condicionalismos estão sempre presentes. Eu costumo utilizar uma frase, não só eu, uma frase bastante conhecida, que nos diz que em qualquer crise uns choram e outros vão vender os lenços. Apesar de ser uma frase muito utilizada, acredito que é importante para percebermos estas duas diferentes formas de abordagem. A questão central é basicamente esta: os nossos pensamentos determinam aquilo que são os nossos comportamentos. Portanto, nós somos verdadeiramente aquilo que pensamos. E, portanto, se por um lado os nossos pensamentos positivos, pensamentos potenciadores, geram em nós emoções a nível orgânico saudáveis e emoções positivas, os pensamentos destrutivos vão obviamente causar também a nós uma corrente emocional doentia. Efetivamente, em ambos os casos, nós sentimentalmente somos impelidos e acabamos comportando-nos, obviamente, se os pensamentos forem positivos, de uma forma eficaz, se os pensamentos forem destrutivos, de uma forma negativa, sob o ponto de vista relacional. E, portanto, os atletas que efetivamente estiverem melhor preparados serão aqueles que irão colocar os óculos da oportunidade e, obviamente, ao colocarem os óculos da oportunidade, irão crescer com isso mesmo, porque tudo tem a ver com a questão da percepção, da forma como nós encaramos a realidade à nossa volta. Os que não tiverem essa capacidade ou essa competência, obviamente, irão manter-se mais agarrados àquilo que são as suas zonas de conforto, e eventualmente até teremos uma franja de atletas e de pessoas que poderão efetivamente decair até naquilo que são os seus objetivos de carreira. O ser humano, portanto, a nível da sua própria natureza, nós estamos muito condicionados através das nossas crenças, das nossas maneiras de pensar, e rodeados pela sociedade à nossa volta, estamos muito programados, digamos assim, a achar que estas situações são potencialmente destrutivas, que são altamente perigosas e até mortíferas. E isso, efetivamente, em parte é verdade, e eu diria que na outra parte é de uma grande utilidade, porque são esses sinais de alerta que nos permitem efetivamente e que nos permitiram evoluir enquanto espécie até aos nossos dias. Mas, por outro lado, há também uma componente da evolução do ser humano, a tão conhecida seleção natural, que permite também àqueles que souberem colocar em prática as melhores práticas, as melhores estratégias de gestão cognitiva e emocional, e esses seguirão adiante, e esses terão, obviamente, um caminho diferente a percorrer. Daí, de facto, a importância do trabalho psicológico efetivo e de qualidade na gestão do eu de cada um atleta, na gestão de si mesmos.
Eu diria que basicamente tudo se resume a uma questão de treino. As competências psicológicas são treináveis como qualquer outra competência humana, e portanto é percebermos dentro das nossas equipas quem é que estará mais numa perspectiva de positivismo e quem é que possa mais estar agarrado àquilo que são as suas crenças limitadoras, e a partir daí fazermos aquilo que eu acho que é o papel principal de quem gera pessoas, que é potenciar essas mesmas pessoas através do treino, através do acompanhamento e daquelas que são as ferramentas que estão disponíveis. Significa isto que, embora esta pandemia possa naturalmente condicionar psicologicamente os nossos jovens, nós também temos a estrutura montada para dar resposta em caso de necessidade. É isso, Rui? Sim, eu acredito que nem tudo está feito, porque obviamente o caminho faz-se caminhando, mas na medida em que vamos tendo conhecimento e vamos progredindo, vamos obviamente continuamente procurando e tentando encontrar aquelas que são as melhores estratégias, as melhores metodologias, através daquilo que é a criatividade de cada um, e se há altura como há, em que o todo é efetivamente mais do que a soma das partes, nós temos um conjunto de recursos humanos de grande qualidade e, de facto, acho que estamos a fazer um trabalho de salientar junto dos nossos atletas. Obviamente não temos todas as condições, porque elas não existem em lado nenhum, mas mais do que por vezes as condições que temos, vale mais aquilo que queremos fazer com o que temos. E é isso mesmo, que é fazermos com aquilo que nos é disponível, que nos está disponível, continuar a fazer aquilo que sabemos. Sem dúvida. Luís Lopes, já volto a si, Rui, obrigada. Obrigado. Luís Lopes, a sua equipa de iniciados vinha a fazer uma campanha notável, não é? Estava no segundo lugar da classificação, a par do Benfica, logo atrás do Sporting. A questão é como é que foi ver esta campanha abruptamente interrompida numa temporada tão boa e de repente acaba. É verdade. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar junto de vós a partilhar aquilo que vamos fazendo no dia a dia no Torriense. Relativamente à questão, portanto, houve aqui um misto de sentimentos. O primeiro que me veio logo à cabeça foi tristeza. Agora vamos parar de fazer algo que a gente gosta tanto e que os miúdos gostam tanto. Estamos a falar do treino, de estarmos junto deles, de jogar. Depois, alguma preocupação. O que será isto que nos vai fazer parar a atividade que está a aparecer, que está a alarmar a população em geral e a nível mundial, não só a nível local, mas a nível mundial. Depois, ao mesmo tempo, algo que me deixava um pouco tranquilo e acho que um pouco de justiça perante a tomada de posição do Torriense, que tinha a ver com se isto realmente está a fazer mal à sociedade, vamos ter que parar. Por muito que nos custe, acho que é a tomada de posição correta. E depois também, e foi isso que eu transmiti aos jogadores, isto vai passar rápido, isto não vai apagar aquilo que de muito bom temos vindo a fazer e que vocês têm vindo a fazer até agora, e não é por pararmos 2, 3 ou 4 semanas que depois não iremos ter capacidade de retomar dentro da mesma linha que vinhamos a ter. Portanto, houve aqui um misto de sentimentos, uns mais positivos, os outros mais de esperança. Agora, nunca houve aqui um sentimento de que fosse algo que nos fosse tomar tanto tempo como realmente estamos a constatar que temos que ter e que ainda vamos ter. É mais o não sabermos quando é que tudo volta a uma mínima normalidade, não é? É verdade. É uma questão que todos os dias vamos colocando a nós próprios, quer no nosso ambiente familiar, quer no nosso ambiente profissional, quer na relação que vamos tendo com os atletas. Não sabemos, não conseguimos dizer, é daqui a um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, mas há uma forma de ver isto bastante positiva, que é cada dia que passa é menos um dia que falta para tudo voltar ao normal. É mesmo essa atitude que eu acho que temos todos que ter. Luís, já volto a si, obrigada pela sua opinião. Vou agora aqui conversar um bocadinho com o Paulo Brito. Paulo, estavam também no Juvenis a fazer uma excelente temporada, não é? Em terceiro lugar, logo atrás do Sporting e do Benfica.
Também tenho a mesma questão para lhe colocar, se foi difícil perceber que todo este trabalho tinha sido definitivamente interrompido. Boa noite a todos, obrigado pelo convite que me fizeram, cumprimentar também os meus colegas de painel, cumprimentar, portanto, todos os torrienses. Respondendo à sua questão e acrescentando a tudo aquilo que o meu colega Luís Lopes já disse, sim, foi muito difícil, portanto, para o grupo. O grupo sentiu que tinha sido naquele momento ali quebrado aquilo que nós lutávamos, que nós sonhávamos alcançar, portanto, que era o nosso objetivo e que era também o objetivo do clube e a aposta que o clube vinha a fazer, que era, portanto, colocar as equipas todas nos campeonatos nacionais. Portanto, nós estávamos nesse caminho, assim como o meu colega também estava, e sentimos que houve ali uma interrupção, portanto, fruto de tudo isto que está a acontecer, portanto, desta pandemia, e não sabemos, portanto, quando é que vamos voltar, como vamos voltar e em condições é que vamos voltar. Portanto, agora, aquilo que os jogadores estavam a fazer e os atletas, portanto, estavam a fazer um campeonato excepcional, portanto, estávamos a superar todas as expectativas com aquilo que vínhamos jogando, com aquilo que vínhamos produzindo, e pronto, acho que é uma injustiça muito grande se não estivermos nos campeonatos nacionais no próximo ano. Mas pronto, isso o clube está a tratar dessa parte. A mim cabe-me, portanto, acompanhar os atletas neste processo difícil, atravessarmos, portanto, este deserto que é dos atletas estarem em casa, estarem, portanto, isolados, digamos assim, dos restantes, daquilo que é o seu dia-a-dia, e nós estamos a falar, portanto, de jovens de 16, 17 anos, portanto, não são jovens de estar em casa, não é? E, portanto, não é fácil, mas pronto, temos estado atentos, temos estado junto deles e é esse também o nosso trabalho. E que na sua maioria têm tido um comportamento exemplar, não é? Porque era como dizia o Paulo, eles têm 16, 17 anos, nós todos já tivemos 16, 17 anos, não é? Exatamente. E sabíamos o quão difícil era estar em casa. Sim, nós nas conversas que vamos tendo com os atletas, eles dizem-nos isso mesmo, que já estão fartos de estar em casa, pronto, mas nós temos que lhes dizer, já passou mais um dia, temos que acreditar que vamos voltar brevemente, é preciso que vocês se mantenham, portanto, isolados, mantenham em segurança, para que a gente volte ainda mais forte e com certeza que vamos voltar brevemente. É esse o nosso desejo. Muito bem, Paulo, obrigado, eu já volto a si. José Melícias, o Paulo usou aqui uma expressão muito bem emprega, que é esta travessia do deserto, não é? Portanto, nós parece que estamos aqui todos a atravessar um deserto, não é? E eu queria regressar àquele dia 10 de março em que, com certeza, o José, com uma equipa especializada, tomaram a decisão de parar, de interromper o futebol de formação. Nesse dia, alguma vez imaginam a magnitude deste problema e as proporções que hoje temos a dimensão que isto tomou, o tal deserto que falava o Paulo? Eu confesso que, apesar de ter várias pessoas amigas e ex-colegas de trabalho que estavam no centro do problema, onde ele se originou no mundo na China, e de ter contacto de um pouco do que era a realidade lá, sem sentir, apenas ouvindo a forma como eles descreviam o que eles estavam a viver lá no momento, nunca pensando que iria chegar à Europa e muito menos a Portugal, mas não estava à espera que isto demorasse tanto tempo, não estava à espera que tivesse consequências tão prejudiciais não só para o futebol, mas para a sociedade em si, e que levantasse tantas dúvidas durante tanto tempo. Isso confesso que não estava à espera naquela altura, quando a decisão foi tomada a 10 de março. Pensei que iria ser 1 ou 2 semanas, ou 3 semanas, até aquele 29 de março, que a Associação de Futebol de Lisboa falava para retomar a atividade, e não esperava esta incerteza, nem previa que iria estar há 35, 36 dias em casa, à espera que tudo volte à normalidade, e olhando agora para as notícias atuais, onde se fala que
que a sociedade só vai chegar a uma normalidade ou à normalidade que era, porque possivelmente vai chegar a uma normalidade nova ou uma funcionalidade nova nos próximos tempos, mas a normalidade que a gente estava habituados só chegará após a vacina ser feita e ser comercializada, ou haver a medicação que para a propagação do vírus. E isso não estava à espera que fosse uma coisa tão forte, tão prejudicial para o nosso dia-a-dia, confesso. Eu creio que ninguém estava à espera. Nós fomos vítimas da própria globalização, não é? Nós lutámos todos tanto para que o mundo fosse uma aldeia global que acabámos por ser vítimas dessa globalização. Obrigado, já com o Luís Lopes, com o Albrito, não é? Portanto, estávamos com duas equipas que estavam a fazer excelentes campanhas competitivas, que estavam mesmo a lutar pela promoção aos campeonatos nacionais. Já percebemos aqui a posição destes dois treinadores, naturalmente que também têm a sua qualificação para fazer o exercício da sua função, mas aquilo que lhe coloco, ou seja, quero eu com isto dizer que eles estão mais bem preparados para responder a uma crise, não é? Mas as crianças de 15, 16, 17 anos, como falámos há pouco, como é que gerem esta frustração? Ou seja, estavam a lutar pela subida aos nacionais. De repente isso não vai ser possível. Como é que eu, um jovem, imagino que seja uma jovem de 17 anos, 16, 15, como é que eu consigo gerir essa frustração? A pergunta é para mim? É assim, Rui. Ok, eu perdi um bocadinho a ligação e não apercebi que tinha... Quero que repita. Não, eu percebi a pergunta, okay. Não tinha percebido que era dirigida a mim. Sim. Muito bem. Pronto, efetivamente eu acho que depende muito e passa muito pelo mapa mental de cada um dos atletas. O que é isto do mapa mental? A forma, basicamente, como nós percepcionamos o mundo à nossa volta. A forma como atribuímos significado a tudo aquilo que nos acontece enquanto experiências. E depois o que vai fazer verdadeiramente a diferença são as ferramentas e as competências que os atletas já têm. Por um lado, aquelas que fazem parte da sua própria personalidade, mas também aquelas que eles vão conseguir adquirir na relação com os outros, sejam essas pessoas referências ou não, e de facto é um conjunto dessas duas situações que irão determinar aquilo que será a maior ou a menor eficácia nas competências de autoconsciência e autorregulação emocional. Ou seja, para nós podermos efetivamente gerir bem as emoções, e a frustração é de facto um produto que deriva das emoções, é importante primeiro tomarmos noção, estarmos despertos, estarmos alerta para aquilo que acontece em nós, e só depois de facto de estarmos mais competentes nisso é que poderemos arranjar, é que poderemos encontrar formas de podermos gerir melhor essas mesmas emoções. E, portanto, a autoconsciência emocional, como primeira competência na gestão deste processo, é essencial, porque assim que entendermos o que é que se passa em nós, que estados emocionais é que vamos vivenciando ao longo do dia, e ao relacioná-los com os fatores que os despoletaram, nós vamos ganhar como que armas e mais capacidades para podermos gerirmos-nos. Assim que eu encontro, eu estou a sentir, por exemplo, medo, mas eu já sei que neste tipo de contexto o medo normalmente acontece. Então, automaticamente o passo seguinte vai ser eu tentar arranjar formas de ou minimizar esse medo ou comportamentalmente poder fazer algo de diferente que não me exponha tanto a esse mesmo medo. Portanto, 4 perguntas essenciais que nós poderemos fazer para nos aprimorarmos e melhorarmos esta nossa capacidade de sermos mais conscientes e de entendermos melhor as nossas emoções. Depois de cada experiência que vivemos, independentemente da sua natureza, perguntarmos que emoções é que sentimos, que emoção ou que emoções é que efetivamente verificamos. E depois, a questão que estava a mencionar agora, que fatores é que despoletaram essas emoções? Ou seja, para percebermos quais são as causas, quais são as origens. Numa terceira vertente do processo, que sentimentos é que nós conseguimos analisar? O nosso corpo sentimentalmente traduz, exteriorizando aquilo que são as nossas emoções. E no final, que comportamentos é que nós adotamos? E quando nós conseguimos fazer estas 4 perguntas, nós automaticamente conseguimos apanhar o global daquilo que é a competência de tomada de consciência das nossas emoções. Ao tomarmos consciência das mesmas, aprimoramos e desejamos logo
arranjar estratégias para podermos emocionalmente sermos mais capazes. E quando nós emocionalmente somos mais capazes, temos uma mochila com mais ferramentas para lidarmos com essas emoções, vamos alcançar aquela capacidade extraordinária de agirmos em vez de reagirmos. Okay? E estamos aqui a falar sempre na componente das emoções e na componente da racionalidade. Okay? Basicamente, o ser humano tem um conjunto de respostas maioritariamente reativas e nós funcionamos grande parte do nosso tempo numa vertente de reatividade. O essencial, e é isso que nos traz a inteligência emocional, é nós sermos capazes de, em vez de reagirmos, eu diria, animalmente, naturalmente, humanamente, termos as capacidades, as ferramentas, as estratégias e os melhores métodos para podermos, por vezes, agir. Okay? Nesta competência da autorregulação emocional, há várias estratégias, muitas delas são de senso comum, mas para lidarmos com a inevitável frustração destes momentos, as respirações diafragmáticas, todos nós sabemos como é que elas podem ser feitas, através de uma respiração abdominal, aquilo que aprendíamos e que aprendemos alguns de nós há muitos anos na escola, de uma perspectiva zen, de contar até 10 mentalmente, ok? Parecem estratégias bastante simples e são na realidade bastante simples, mas a sua simplicidade não lhes retira eficácia. Sempre que possível dormir sobre o assunto, muitas das vezes nós temos uma grande necessidade de querer dar logo uma resposta no imediato. Por vezes, esperar 2, 3, 5 segundos é ouro para o nosso cérebro e nós conseguimos ganhar uma clarividência, racionalidade a nível mental que nos permite depois sim tomar os melhores comportamentos. A questão do diálogo interno, nós falamos sensivelmente 6 a 7 vezes mais connosco do que com os outros. E, portanto, nós somos uns tagarelas permanentes. E só que não temos muita consciência do que é que continuamente estamos a comunicar connosco. E, na grande maioria das vezes, não são comunicações positivas, não são pensamentos potenciadores, são antes limitadores. E tomarmos atenção a esse tipo de discurso faz com que também, a nível mental, nós possamos ter uma serenidade maior para lidarmos com as vicissitudes da nossa vida. Rui, e diga-me uma coisa, eu acho que existem adultos com pouco autoconhecimento emocional e autoconsciência emocional, não é? Portanto, pessoas adultas. É possível a um jovem que está em casa conseguir uma autoconsciência emocional sem um apoio exterior, ou seja, sem uma pessoa que lhe dê uma orientação? Eu estou a dizer uma orientação profissional, ou seja, esta frustração eu consigo, este autoconhecimento sozinha em casa? Efetivamente foi para ir ao encontro desse tipo de praticidade, porque acho que é importante sermos práticos no como fazermos as coisas, e porque isto desmistifica também muito estas questões. As 4 perguntas que mencionei há pouco, portanto, que emoções senti, que fatores causaram essas emoções, que sentimentos físicos consegui identificar e como é que me comportei. Portanto, estas 4 questões, sendo feitas, podem inclusivamente ser registadas no papel. Sempre que nos aconteça algo, sempre que experienciamos algo que seja emocionalmente intenso. E, portanto, nós, na medida que formos conseguindo registar este tipo de informação, nós vamos nos tornando cada vez mais experientes, cada vez mais capacitados e competentes para lidarmos connosco mesmos. Ok? Eu diria que, efetivamente, isto não é de um dia para o outro, como é óbvio, porque nada no ser humano se muda de um dia para o outro. É um processo que exige atenção, que exige persistência, exige treino, conforme tinha dito há pouco, mas estas 4 perguntas são, digamos assim, o despertar para este processo de conhecimento de mim mesmo. Não há nada mais importante que possamos fazer do que nos conhecermos a nós mesmos, porque desse conhecimento resultará sempre a criação de estratégias que muitas das vezes são estratégias que nós próprios já temos, mas não tínhamos consciência disso. E, portanto, quando nós não temos consciência dessas ferramentas, não as podemos colocar a nosso favor. É então uma boa cábula para andarmos nestes tempos. Obrigada, Rui. Já volto a si. Obrigado. Luís Lopes, de volta aqui para lhe colocar uma questão que é de que forma é que comunicou aos seus jogadores que a temporada tinha terminado?
Isso foi feito por fases. Portanto, sempre em ligação com a parte da coordenação e com os restantes elementos da equipa. Numa primeira fase, portanto, há a interrupção da atividade e foi comunicado através das redes sociais, através do grupo com a equipe, em que lhes foi transmitido, portanto, que seria uma pausa temporária, onde lhes dissemos que íamos continuar a manter o acompanhamento com eles e que iriam continuar a fazer algum trabalho e que iríamos regressar, e quando fôssemos regressar iríamos informar. Aliás, nessa primeira fase, penso eu que era semanalmente, saía o comunicado, portanto, da pausa das atividades. Depois, numa segunda fase, começámos a ter consciência que possivelmente as coisas não iriam regressar. Portanto, e tivemos uma conversa com a equipa através de uma plataforma, onde, portanto, foi um treino, mas através de uma plataforma, onde lhes transmitimos que poderia acontecer o não retomar da atividade, mas que portanto, isso, em caso de acontecer, não iria apagar aquilo que eles tinham feito durante a época. Houve sempre um cuidado muito grande de valorizar o trabalho que eles executaram, embora ele não tivesse tido uma conclusão. Portanto, acho que foi muito importante para eles e para nós também valorizar aquilo que foi a evolução, o crescimento, a aquisição de competências daqueles miúdos desde que começaram a trabalhar até hoje. Portanto, há uma parte do trabalho que se aproveita, mesmo que o campeonato não tenha sido concluído e possivelmente não iremos ter, ou esperemos que venhamos a ter o retorno em termos de reconhecimento pelo trabalho efetuado por todos eles, mas, portanto, houve o cuidado de valorizar o trabalho deles e também de lhes fazer ver que era importante eles manterem a sua atividade física. Depois há um terceiro momento, que é quando sai o comunicado, os miúdos, quando nós fomos para ter contato com eles, os miúdos já estávamos a receber mensagens, afinal isto acabou mesmo tudo, afinal estão a ser injustos connosco, afinal, pronto. E aí depois houve um comunicado para com todos eles escrito, da minha parte, a explicar essa situação, a valorizar que há aspectos muito mais importantes do que o jogo, procurando que eles não ficassem agarrados emocionalmente a uma tomada de decisão de alguém que está atrás de uma secretária e que se esqueceu, entre aspas, de valorizar um pouco aquilo que foi feito o trabalho deles. Relativamente a isso, eu não coloco em causa a tomada de decisão que veio por parte da Federação e que depois foi comungada por algumas associações, outras que só muito mais tarde é que vieram a comungar dessa opinião e algumas ainda não definiram exatamente aquilo que vão fazer. Aquilo que eu não concordei, e sou eu, é o timing escolhido para dar o como cancelado. Penso eu que foi demasiado cedo. Nós conseguimos ter os miúdos minimamente focados naquilo que era o trabalho diário em casa e a necessidade deles manterem uma atividade física que, entre outras coisas, lhes permitia libertar ali alguma energia e baixar-lhes um pouco o estado de ansiedade de estarem confinados a um espaço reduzido, que é estarmos dentro de casa. A prática do desporto faz bem à saúde e tanto que existe aquele velho ditado, corpo são, mente sã, portanto, e além de os ajudar também a estarem depois mais libertos para a escola, para a aprendizagem, para o estudo, portanto, tanto em casa. Portanto, e houve essa quebra. Eu não concordo com o timing da quebra, pois a outra decisão é um pouco complicado falar dela. Portanto, depois houve esse comunicado a dizer que tudo tinha terminado, mas que era importante continuarmos a perceber que nada iria apagar aquilo que de muito bom eles tinham feito. É essa também a posição e aquilo que eles esperam do seu mister, não é? Que tenha aqui o comando
quando as águas não estão favoráveis, que tenha aqui a voz de comando. Sim, obrigada, sim. Obrigada, Luís. Paulo Brito, e qual foi então a reação do seu plantel quando recebeu esta notícia? Sim, assim, foi um pouco idêntica também, portanto não foi fácil, portanto quando a coordenação do Torriense naquele 10 de março, portanto, e bem, portanto, suspende também a prática desportiva e suspende os treinos, pronto, nós tentámos ver aos atletas o que se estava a passar, pensámos também que não seria, portanto, um prolongar muito grande no tempo, que brevemente, portanto, iríamos estar juntos, tanto que os comunicados, portanto, que o clube ia fazendo era semanal, e pronto, e nós íamos acompanhando os atletas à distância, íamos conseguindo manter os atletas minimamente focados naquilo que eram os planos de treino que dizíamos e enviando, naquilo que a gente ia falando, porque o grupo, quando da paragem, era um grupo que estava motivadíssimo, portanto, por tudo aquilo que vinha fazendo. E depois, como disse o meu colega, o comunicado da Federação a 27 de março, penso que foi muito precipitado, a forma como foi transmitido, e logo naquela data onde poderiam ter aguardado se calhar mais tempo, pronto, mas isto é a minha opinião, e isto depois tirou também algum foco, desmotivou um bocadinho os atletas, e nós sentimos isso nas conversas que temos com eles, porque vamos lá ver uma coisa, nós estamos a falar de um campeonato de juvenis onde o grupo estava completamente focado para atingir um objetivo, portanto estávamos bem, estávamos a fazer uma época fantástica, portanto, e os atletas sentiam que este ano era o ano deles, e que as coisas lhes iam, portanto, correr da forma como eles tinham pensado, como eles lutavam domingo após domingo por esse objetivo, e depois vem interrompido desta forma, portanto, ou seja, a 10 de março surge aquele comunicado, portanto, de suspender, mas o comunicado de 27 de março da Federação acho que é um comunicado muito precipitado, e pronto, e nós temos tentado agora gerir os atletas, não só emocionalmente, porque não é fácil, não é? E tentando que eles também mantenham algum índice físico, para que quando a gente retome, portanto, os treinos, eventualmente as competições, pronto, os estragos não sejam muito grandes. Agora, não foi fácil para os atletas verem interrompido um sonho que eles perseguiam, não é? Que era um objetivo, portanto, comum, e que estávamos muito empenhados e focados para o atingir. Agora, deixe-me só acrescentar uma situação. Eu acredito, e é isso que eu transmito aos atletas, eu acredito que a gente desportivamente não tenha conseguido isso, mas eu acredito que administrativamente a gente ainda possa conseguir esse objetivo. E quem digo eu, diz também, portanto, o meu colega dos iniciados, e acredito que o Torriense, portanto, está a fazer todos os esforços para que a gente consiga ter esse prémio, porque os atletas merecem, e acho que até que a reformulação que a Federação queria fazer nos campeonatos nacionais de iniciados e juvenis fazia todo o sentido, porque no momento em que é interrompido o campeonato, os campeonatos também estavam decididos em termos de iniciados e juvenis, portanto quem se mantinha e quem descia, faltava, portanto, fazer a terceira fase, portanto, de apurar o campeão, e portanto eu penso que seria o momento exato para eles fazerem isso, independentemente desta situação toda. Eles entenderam outra situação, mas volto a dizer, eu acredito que ainda vamos conseguir esse objetivo. Vamos aguardar e que as decisões sejam todas tomadas em consciência também, não é, Paulo? Tendo em conta aqui uma série de fatores. Exato. Obrigada. José Belícias, volto agora Teresa, eu queria só reforçar um pouco também a mensagem tanto do Luís como do Paulo relativamente às competições, e dizer que, como é óbvio, todos compreendemos que a situação é difícil
a tomada de decisão nestes momentos para qualquer entidade é difícil para a Federação, é difícil para a Associação, tudo situações novas e todas as possibilidades são passíveis de serem discutidas e serem mais aprovadas por uns, mais aprovadas por outros. Agora, eu acho que eles reforçaram um ponto fundamental, que é, não é só a questão do ganhar para o subir, eles falaram mais de ser recompensado o esforço dos atletas. Sim, e internamente nós, como é óbvio, sabemos que o trabalho feito nestas duas gerações tem sido excepcional por todas as partes e nunca deixaremos de reforçar esse bom trabalho, mas é também a tomada de posição de terminar competições, é quase uma tomada de posição do Ministério da Educação, dizer que já não existe exames nacionais este ano. Se já existem exames nacionais, não vale a pena eu acordar de manhã para ter a telescola, para ter as aulas normais. E aqui a mensagem foi uma mensagem quase preocupada com as guerras que poderiam surgir entre os clubes para saber quem subia, quem merecia subir, quem merecia descer, e nós no Torrense estamos completamente tranquilos para falar sobre essa situação, porque éramos, tanto numa situação como noutra, éramos beneficiados e prejudicados, porque na situação atual fomos beneficiados numa geração e prejudicado em 3 gerações do futebol formação, os júniores de sub-19 femininas, os sub-17 e os sub-15, e qualquer uma das situações ia haver coisas a favor e coisas contra, mas a tomada de posição leva quase a um término, e quando leva a um término, toda a gente, e mesmo nós adultos, vamos ser sinceros, acabamos por nos desfocar do momento, e o momento, mesmo confinado em casa, podia ser um momento ainda de desafio e de superação e de trabalho, mas estamos todos à espera de saber agora a tomada de posição de quando é que é a próxima época, quando é que começa, quando é que podemos trabalhar, e isso pode ser ainda um espaço de tempo largo e um espaço de tempo que, se ficarmos parados, e isto mensagem para os atletas, se ficarem parados e se não derem também atividade ao corpo deles, atividade à mente deles, daqui a 3, 4 meses as repercussões vão ser super negativas para eles, e é isso que eu acho que também tem sido difícil. Relativamente à posição do SCUT nestas situações, como é óbvio, estamos inseridos numa Associação de Futebol de Lisboa e consecutivamente numa Federação Portuguesa de Futebol, vamos ter que seguir e respeitar todas as normativas que venham daí, mas como é óbvio não estamos parados e não estamos a querer-nos aproveitar do momento, que isso nunca será, e volto a dizer que a decisão foi sempre tomada e foi tomada em prol da saúde pública, que está acima de qualquer equipa de futebol, de qualquer clube de futebol, e qualquer bem é a saúde das pessoas, mas também queremos perceber que tipo de mudanças é que vão haver, porque estavam planeados ou ainda não oficializados, mas planeados os começos dos campeonatos nacionais de segundas divisões nacionais para o escalão de sub-15 e de sub-17, e sem sabermos se tivesse continuado, se as nossas equipas iriam lá estar. Como é óbvio, acreditamos no trabalho que estava a ser feito, mas a verdade é, no momento de meio da temporada, que foi o final da primeira volta, estas duas equipas eram as equipas a nível da Associação de Futebol de Lisboa que estavam posicionadas para ter isso numa primeira volta em que toda a gente jogou contra toda a gente, e em que o Torrense foi melhor, e se houver alguma subida administrativa, alguma passagem de equipas através da via administrativa para esta segunda divisão nacional, como é óbvio, o Torrense sente-se no direito de assumir essa posição e de sentir que essa posição é uma posição que lhes pertence. E que é merecida. Aliás, o Paulo e o Luís referiram precisamente que não tem nada a ver com a tomada de decisão, mas com a data em que ela foi tomada, não é? Sim. Porque, por aquilo que percebemos da conversa de todos quanto aqui estão, vocês estão a manter rotinas, e a competição sem um objetivo é um bocadinho como o Zé dizia, não é? Nós sem vermos a cenoura, não é? Ninguém corre, não é? Quer dizer, eu acho que é por isso que é verdade. Que os atletas procuram a competição, e o futebol de competição é porque gostam de jogar, e jogar implica treinar e, se possível, naturalmente ganhar, que é aquilo que vocês tão bem têm feito.
Obrigada por ter feito esse apontamento, José. No entanto, queria aqui só perguntar-lhe o seguinte, que é, o Zé, com certeza estará já a planificar a temporada de 2021, não é? Não deve ser fácil, não é? Que objetivos traçou para a próxima época, José, em termos gerais? Sim, essa época já estava a ser planeada antes até disto acontecer, inclusive com o trabalho, é sempre um trabalho de continuidade, começando nas equipas técnicas que vão fazendo as avaliações e as gestões deles, e como é óbvio vamos sempre pensando no que é que será a próxima época. Neste momento, o processo e o passo onde estamos em relação ao planeamento da próxima época está mais na parte decisória por parte da direção do clube, porque foram lançados alguns desafios, foram lançados alguns pontos de vista para a próxima época e objetivos também, e agora falta ainda a decisão do clube para depois começarmos também à parte mais de ação e de começar a contactar e a fechar e apresentar equipas técnicas, de também contactar e fechar os plantéis, de passar a mensagem da organização para o próximo ano para as pessoas todas que estão envolvidas no clube. Agora, o objetivo é um objetivo, eu estou na minha terceira época no Torrense, 2 no futebol sénior e agora esta no futebol formação. Conheço também o Torrense que é da minha zona geográfica desde sempre, e reconheço que no passado tivemos sempre uma imagem e uma imagem forte no futebol formação aqui na zona oeste. Tivemos depois altos e baixos nos últimos anos, e penso que nos últimos, e esta terceira época pelo menos, nas últimas 3 épocas tem havido sempre consecutivamente todos os anos um melhoramento do futebol formação, um melhoramento da imagem do futebol formação. Eu entrei este ano e seguimos o que de bem feito já estava a acontecer das 2 épocas anteriores, e o objetivo é melhorarmos isso, é procurarmos, sabendo que nunca iremos chegar a essa perfeição, mas o objetivo é aprimorarmos o de bom já vinha sendo feito, o de bom que fizemos este ano já, e no próximo ano tentar que as coisas ainda sejam melhores. Agora, grandes objetivos, como já foi falado aqui hoje, são de ter no futebol juvenil, e o futebol juvenil consideramos aqui dos iniciados para cima, termos cada vez um compromisso e uma exigência maior no nosso processo formativo, porque queremos criar não é que não exista já, mas queremos ainda deixar mais vincado no Torriense uma via para o alto rendimento, e com isso queremos dizer que é difícil tomar decisões na via para o alto rendimento, temos crianças, temos adolescentes e que temos que respeitar esse momento deles, mas também temos que ser super exigentes, porque vai haver uma seleção natural nesta etapa, e nesta etapa de formação nós queremos claramente que ter as nossas equipas principais nos campeonatos nacionais, de primeira divisão de preferência. Neste momento não temos nenhuma de primeira divisão, apenas os júniores na segunda divisão nacional, mas queremos ter com urgência as nossas equipas, dando os passos certos, não pondo, entre aspas, a carroça à frente dos bois, mas queremos nos próximos anos que as nossas equipas estejam todas, as equipas A's de cada geração, estejam nas divisões nacionais, e as equipas B nas divisões mais altas do Distrito de Lisboa. O Torrense quer se posicionar em termos de futebol formação claramente num patamar, e sabendo também da dificuldade que é se aproximar dos grandes, mas a nível do Distrito de Lisboa quer se posicionar claramente num patamar abaixo dos 2 grandes de Lisboa, do Sporting e do Benfica, e equiparar-se a tantas outras equipas, às vezes até com um historial e com um palmarés mais reduzido que o Torriense, mas que bem, e isto é um reforço positivo para o trabalho que foi feito por essas coletividades, têm-se mantido imediatamente abaixo do nível de Sporting e Benfica, e é aí que o Torrense quer estar, e quer estar de preferência com os jogadores da região oeste, e se for necessário também iremos buscar outro tipo de jogadores ou um pouco mais longe, mas de preferência com raízes e com uma filosofia e com uma cultura muito da zona oeste. É isso que queremos para o nosso Torrense. E esse é um objetivo e uma posição que acho que faz todo sentido o Torrense ambicionar, Zé.
Diga-me uma coisa, como é sabido, o futebol de formação não existem, não têm tanto público, não é? Acha que por esse a assistir aos jogos, acha que por esse motivo, ou seja, é possível criar o tal distanciamento social que nós achamos que vai acontecer daqui para a frente, não é? Ou seja, a assistência do futebol de formação não é igual a uma assistência de um jogo de futebol comum. Acha que vai ser mais fácil a retomar a época de 2021 e não haver interrupções por este fator, ou seja, de não haver tanta gente a assistir? Eu acho que isso não vai influenciar na tomada de decisão por parte das autoridades competentes, porque no fundo o futebol há de ser sempre um desporto em que haja contacto e vão haver sempre 22 atletas dentro do campo e vai ser inevitável esse contacto e sabemos que esse contacto é uma das coisas que proíbe. Eu acho que para haver um começo de próxima época em termos competitivos, e eu acho que temos que separar aqui isto, porque o recomeço pode ser competitivo, como pode ser só o recomeço de treinos, e aí nos treinos há espaço para diversificar a abordagem com que os clubes o façam, respeitando as normas da Direção-Geral de Saúde. Mas, como é óbvio, acho que essas indicações para a prática do desporto também têm que vir de cima, para depois nós adaptarmos, e o Torrense vai criar um plano de contingência caso as coisas não voltem à normalidade em termos competitivos na próxima época. Pelo menos nós sabermos, após a aprovação das autoridades competentes, se podemos utilizar o plano que vamos definir, mas queremos ter um plano B para caso as competições não comecem, que a gente tenha soluções para pelo menos voltarmos à atividade. E temos visto vários casos, mais no futebol de alto rendimento nos últimos tempos, em que algumas equipas estão a voltar a uma normalidade, ou pelo menos à rotina de irem ao treino, em que há distanciamento social, equipas em balneários que sequer não temos essas condições, mas menos atletas em mais balneários, divididos por mais balneários, onde não existe a prática comum do jogo, ou do jogo reduzido, ou do jogo de 11 para 11, mas se calhar existe um trabalho mais analítico aqui, quando eu digo analítico, o trabalho individual, quer seja de técnico com bola, quer seja o trabalho mais físico, mas que pelo menos possa permitir que os atletas do Torriense comecem a ter algum contacto, mesmo dentro porque eu acho que isso é necessário, e o Rui, acho que pelo que eu tenho falado com ele e também reuniões que tivemos com as equipas técnicas, e o Rui também era um grande defensor disso, que é o grande problema que a gente tem aqui, acima de tudo e acima da competição e acima do desenvolvimento futebolístico deles, é também as percas de ligação e de conexão que está a haver entre as crianças. E ok, não vamos poder nos se calhar abraçar em setembro num campo de futebol e fazer o nosso dia-a-dia normal, mas se eu tiver o meu colega ali, pelo menos conseguir-lhe passar uma bola e receber uma bola, conseguir correr e falar a 3 ou 4 metros de distância dele, vai ser melhor do que estarmos constantemente a falar por estas plataformas que têm-nos ajudado bastante, mas que carecem sempre do calor e do sentimento que as relações pessoais trazem. Zé, e nós que andamos constantemente a tirar os miúdos de volta dos tablets e dos telefones, não é? Agora temos entregue aos tablets e aos telefones, não é? Até agradecem, de certeza. Agora, claro. Eu tinha razão. Desculpa lá, só uma pequena questão aqui relativamente àquilo que o Zé disse. Eu, como treinador, não me imagino a chegar ao treino e não cumprimentar os atletas todos como habitualmente fazia antes e depois do treino, e não termos meia dúzia de momentos em que existem abraços, festejos, pequenas brincadeiras que fazem parte do treino. Eu não consigo imaginar neste momento chegar a um espaço e olhar para os atletas e ter separados de 5 em 5 metros, ou 10 em 10 metros, ou de 20 em 20 metros, e não poder haver contacto entre eles. Não, Luís, eu acho que ninguém imagina como é que vai ser este mundo depois do Covid, não é? E não há nenhuma dúvida, o futebol é um desporto muito físico, não é? No contacto, nos festejos,
e vai ser com certeza difícil, mas também por algum motivo está entregue a vocês, não é? Se isto fosse fácil, seriam outros, não é? Rui, diga-me uma coisa, acha que esta questão com relação aos atletas lhes vai criar medo ou por outro lado vai ser um incentivo extra para em setembro ou quando retomarem as atividades? Quer dizer, estou a dizer setembro, que pode não ser setembro, estou a dizer um disparate, ou seja, quando vier uma nova temporada, eles vêm com um reforço extra de motivação ou podem vir todos com medo, até decorrente disto que acabou de dizer o Luís, não é? De não estar preparado, como é que isto vai ser? Muito bem, lá está a questão que falávamos, começamos por abordar dos que choram e dos que vão vender os lenços. A perspectiva é sempre essa, nada tem a ver com, ou nada está verdadeiramente relacionado com o período da pausa forçada em si mesmo. O período não tem de facto qualquer tipo de influência por si mesmo, mas a maneira como nós olhamos para isso, a forma como encaramos esta paragem forçada, essa sim vai determinar aqueles que virão mais motivados e aqueles que eventualmente venham mais em baixo. Aquilo que nos dizem as principais teorias da motivação humana, e a motivação humana é das áreas da psicologia mais abordadas e mais estudadas, a célebre pirâmide de Maslow, a teoria do Herzberg, o que nos falam efetivamente é que não há nada mais importante para o ser humano do que a manutenção daquilo que são a satisfação das suas necessidades básicas. Quando falamos de necessidades básicas, estamos a falar mesmo a um nível fisiológico, a um nível orgânico. E que, efetivamente, só depois dessas questões estarem devidamente sanadas é que nós conseguimos sentir-nos o conforto, a segurança necessários para podermos envolver-nos em projetos de outra ordem, para querermos pertencer a um grupo. Não faz qualquer tipo de sentido nós desejarmos ou estarmos a tentar motivar-nos para um projeto, independentemente da área, quando sentimos que de alguma forma a nossa saúde ou alguma questão a nível orgânico pode estar em risco connosco. E, portanto, eu acho que a grande questão passa essencialmente pelo aquilo que nós chamamos a rede de suporte de cada um dos atletas. E essa rede de suporte terá a ver basicamente com a sua própria estrutura cognitiva, portanto, as suas próprias competências psicológicas, por um lado, e pelo outro, todo o apoio que as referências da sua vida, sejam os pais, sejam os professores, os próprios treinadores, os próprios responsáveis dos clubes, possam e saibam proporcionar a esses jovens naquilo que são as suas necessidades, sejam elas necessidades de segurança, sejam elas necessidades de estarem e se sentirem pertença de um grupo. E, portanto, a questão da motivação ela por si mesma não oscila. O que oscila são as percepções que nós temos acerca das situações. E, portanto, somente quando nós conhecemos muito bem os nossos recursos humanos, e os melhores são aqueles que assim fazem, são aqueles que estão mais presentes, é que conseguimos chegar a cada um dos nossos recursos humanos. É que nós conseguimos entender o que é que verdadeiramente motiva aquele atleta. Porque o que motiva um atleta pode ser completamente diferente do que motiva o outro. E, portanto, é o conhecimento que nós temos de quais são os motivos que os vão impelir para a ação. E quando nós conhecemos esses motivos, então nós verdadeiramente estamos em condições de poder levar os nossos atletas ou as pessoas que gerimos para onde nós quisermos, literalmente. Porque eles literalmente seguem-nos, ok? Porque nós movemos-nos pela satisfação e pelos desejos de satisfação das nossas necessidades. Claro que a questão do medo, ela vai estar sempre presente. O medo, em termos emocionais, é a nossa emoção mais primordial. Ela acompanha-nos desde os tempos das cavernas. Mas o medo é essencial para garantirmos a nossa sobrevivência. Foi ele que, ao longo dos milhares de anos da espécie humana, permitiu com que nós fôssemos conseguindo superar aqueles que têm sido os desafios que se nos apresentam. Mas, ao mesmo tempo, o que é essencial garantirmos é, através desta rede de suporte, as condições, as ferramentas, as melhores estratégias para conseguirmos que este medo seja, à semelhança de qualquer outra emoção, gerido de uma forma eficaz. Porque a boa gestão do medo é essencial
para nós podermos transformar aquilo que pode ser uma situação potencialmente destrutiva numa oportunidade altamente construtiva. E é este espaço que medeia, podemos chamar-lhe inteligência emocional, é aí que reside efetivamente o vesilis da questão. Na questão da motivação, nós balanceamos toda a nossa vida em termos de comportamentos, exceto os nossos comportamentos automáticos. Eles prendem-se sempre, por um lado, com nós querermos obter ou prazer ou evitar situações que sejam de dor. Dor, quando digo, não estamos só a falar da dor física. E, portanto, todo o nosso comportamento tem sempre, a nível inconsciente, esta tomada de decisão. Eu vou comportar-me neste sentido, eu vou tentar eliminar um estímulo desagradável, mas mesmo nessa situação nós temos medo, porque temos medo que esse estímulo permaneça. Se eu quero adotar um comportamento que me é prazeroso e eu quero dar continuidade a esse comportamento e a esse estímulo, eu quero dar continuidade porquê? Porque eu tenho medo de perder as vantagens que esse estímulo prazeroso me está a trazer. Portanto, o medo, é difícil encontrarmos um comportamento humano, excetuando os inatos e os automáticos, onde o medo não esteja presente. Portanto, ele vai ser inevitável. Tem é que ser devidamente gerido. Como é que ele é gerido? Quando eu conheço quais são os motivos que impelem os meus atletas à ação. E isso difere de pessoa para pessoa, tem a ver com a forma como cada atleta entende o mundo à sua volta, o seu mapa mental. E também a forma como cada treinador conhece cada um dos seus atletas, não é? Claro, essa parte essa é a questão fundamental. Vai ser fundamental para os ajudar também a ultrapassar, que também é para isso que sem dúvida. O Riense também cá está. Sem dúvida. Obrigada, Rui. Já volto a si. Diga-me uma coisa, Luís, agora manda aqui... os seus atletas têm algum programa de treino para fazer em casa? Suspenderam o treino quando suspenderam a competição? Conte-nos um bocadinho como é que está a orientar os seus atletas. Portanto, aos atletas têm sido lançados desafios, geralmente todas as semanas tem um desafio. Esse desafio pode ser mais assente na vertente física ou mais assente na vertente técnica. O volume de carga de treino que lhes estamos a dar não é o mesmo de quando foi só interrompida a atividade, portanto é ligeiramente menos, mas continua a haver um contacto direto com eles e regular com eles, lançando esses desafios. Inclusive já foram lançados alguns desafios que não visavam a parte do treino em si, mas de outras atividades extra treino e que nos ajudam a manter essa ligação e esse foco deles à equipa e ao grupo. Portanto, e depois eles vão-nos respondendo através da partilha de vídeos relativamente às tarefas ou de fotos relativamente às tarefas que vão sendo feitas e que depois da nossa parte geralmente são editadas, são transformadas em vídeos que depois lhes são por sua vez devolvidos e em que eles veem tanto atividades em que participam todos os intervenientes da equipa. Nessa ligação com eles, fiz uma há pouco tempo que eu acho que foi muito importante e que fiz à revelia deles, que foi, solicitei aos encarregados de educação uma fotografia deles na sua primeira época enquanto atletas desportivos, portanto, peço desculpa, essa fotografia solicitei a eles e solicitei aos encarregados de educação uma fotografia deles enquanto bebés. Portanto, e compilei as duas com uma foto em cartoon de cada um deles, compilei aquilo num vídeo e enviei. E o feedback que veio dos pais foi fantástico. Assim como já tinha feito outros para a equipe e para os atletas. Portanto, e temos vindo a pouco e pouco, tanto com desafios. Temos uma atividade que espero concluir hoje, que só faltava 2 atletas enviarem um vídeo, que é um vídeo técnico para fazermos também mais um vídeo deles, e temos ligado assim o grupo aos atletas e eles a nós, portanto, dessa forma. Outra das atividades que lhes tenho colocado é o envio de vídeos da equipa. Nós temos vários jogos nossos gravados e envio vídeos para eles verem. Numa primeira fase era para eles depois nos darem
um feedback de algumas situações, não o estamos a colocar, até porque, e agora começou a escola, vou tentar perceber de que forma é que eles estão em termos de tempo e que estão ligados. Também não queremos lhes estar a dar demasiadas atividades e estar-lhes a roubar o tempo. É fundamental, e quando nós nos reunimos com eles e quando foram canceladas as atividades, tínhamos tido uma reunião em que tinha ficado definido iríamos ter treinos com eles via online, portanto, íamos chamados videotreinos. A equipa técnica tinha 4 elementos, íamos dividir o grupo em grupos de 6, com 24 atletas, e aí cada treinador ia ficar responsável por um grupo, e estava definido que iria ser aos sábados de manhã, e iríamos fazer um treino todos juntos, vendo-nos através do telefone, executando aquelas tarefas. Depois acabámos por não seguir com isso, porque houve o cancelar dos campeonatos, houve ali alguma perda de motivação de parte a parte, e, portanto, e para irmos recuperar essa motivação e para não perdermos alguma ligação, portanto, decidimos irmos pelo outro caminho, pelos desafios, pela ligação, pelo contacto que de vez em quando estabelece com um ou outro e que vai rodando entre eles todos, de forma a mantê-los ligados a nós. Luís, e sente-os motivados para a próxima temporada? Quer que eu lhe dê a minha opinião sincera? Logicamente sim, senão não perguntava. Eu acho-os um pouco desligados. Eu tenho uma filha com praticamente com a idade deles, e aquilo que eu sinto neste momento é que eles desligaram um pouco a ficha. E quando nós tocamos no assunto, eles voltam a ligar essa ficha. O Rui, se calhar não, de certeza, o Rui tem outro conhecimento e outra capacidade para falar sobre isso que eu não tenho. Mas aquilo que eu sinto neste momento é que eles conseguem ligar e desligar a ficha de acordo com aquilo que é as suas ideias, os seus objetivos, os seus desejos momentâneos. E, portanto, quando nós ligamos o foco e dizemos, temos aqui um desafio, eles aparecem todos on, portanto, estamos todos aqui ligados, entretanto, cumprem o desafio, desligam o disjuntor, estamos off, jogam entre eles, brincam entre eles, têm o grupo entre eles. Voltamos-lhes a colocar o desafio ou apresento-lhes aquilo que foi o resultado do desafio que eles fizeram e eles voltam a ligar o disjuntor. Portanto, eles têm essa capacidade fantástica, e atenção, e não sei, estamos a falar da idade dos meus, estamos a falar de miúdos de 14 anos, possivelmente com os do Paulo mais velhos, já com outros objetivos, com outros gostos, as situações podem ser todas diferentes, mas eu acho que o Rui era a pessoa mais indicada para nos responder a isso. Aquilo que eu acho em termos de perdas para o meu escalão em si, acho que eles não vão perder a motivação, não vão perder o gosto. Uma das coisas que eu ao início tinha algum receio, quando isto parou, tinha algum receio que isto viesse a retirar o gosto do atleta pelo jogo. Eu hoje já não tenho essa ideia, tenho uma ideia exatamente contrária, que eles têm essa capacidade de se adaptar à situação. Muito bem. Eu também acho, e acho que eles precisam de ter campainhas que de vez em quando lá vamos tocar, não é? Exatamente. Cada vez que tocam uma campainha, há ali um alerta e eles voltam a estar novamente alinhados, não é? Teresa, se me permite, só dando aqui uma chega a isto que o Luís disse muito bem, a questão está toda na relação, a relação de ligação, ok? Seguramente que esta sensibilidade que o Luís agora acabou de transmitir, esta sensação de que eles estão um pouco desligados, isto é conhecimento da equipa. É mesmo. Isto é capacidade de senti-los, ok? E isto exige uma relação que não é construída em 3 tempos. Isto é uma relação que vem... Ora bem, é um processo e, portanto, não há dúvida de que, neste momento, por muitas coisas e muitas estratégias que nós tenhamos de contacto com os nossos atletas, de desafios por WhatsApp, de vídeos que façamos com eles, se não há esta ligação anterior com eles, a motivação deles não cai. Ela já não existia de antes.
Ela não caiu, ela não há um compromisso, não é? A questão é essa. E, portanto, seguramente que a presença constante, a relação forte que vinha acontecendo até esta fase, agora, se continuar a acontecer uma relação ainda que à distância, sem dúvida nenhuma que cada vez que aparece algo vindo do treinador, o atleta liga a ficha. E quando termina a situação, o atleta vai à vidinha dele. A questão está, ou seja, o compromisso mantém-se sempre que é necessário, porque antes há uma relação construída de trabalho, de persistência, de querer de ambas as partes, mas sobretudo também de experiência e de competência por parte de quem treina. A questão da motivação acaba por ser algo extremamente simples, mas é necessário, lá está, conhecermos as pessoas e percebermos o que é que as move, o que é que as faz disparar, o que é que as faz querer emocionalmente agir. É por aí. Muito bem. Paulo, diga-me uma coisa, face até àquilo que agora o Luís acabou por falar e que o Rui Moura também deu aqui mais um input, teme que haja uma quebra na curva evolutiva destes jogadores, dos seus jogadores? Assim, eventualmente pode acontecer por tudo aquilo que já foi dito anteriormente, mas é assim, portanto estamos a falar no caso dos juvenis, são atletas, portanto sub-17, atletas que muitos deles vão entrar no próximo ano na fase final, portanto da sua formação, passando para júniores, e se têm aspirações como muitos têm, a chegar se calhar a outros patamares, não podem descurar essa parte, e é isso que nós também temos tentado fazer ver aos atletas, que portanto, nesta fase é importante não descurar a parte física, não manterem-se ativos, porque quando a situação normalizar, eles vão ter que estar preparados para aquilo que é a exigência do Torriense. Portanto, eu penso que passa por aí. Portanto, nós tentamos ter essa proximidade com os atletas, tentamos lançar esses desafios, tentamos, portanto, com os planos de treino, que eles se mantenham ativos, porque nesta faixa etária é importante, portanto, eles manterem minimamente a sua massa muscular e não ganharem massa gorda. Portanto, são dois aspectos que nós temos tido ali alguma preocupação, mas não é fácil, e então temos que arranjar aqui outras ferramentas e tentá-los, portanto, fazer ver que portanto, 90% do plantel é de segundo ano, é um plantel que está prestes a entrar, portanto, nessa última etapa da formação e portanto, temos que fazer ver isso a eles e eles percebem isso e portanto, é como diz o Luís, a gente quando nós estamos ligados a eles voltam-se a ligar. Quando há 2-3 dias sem conversa, volta a haver, portanto, esse desligamento, portanto, mas eu penso que os atletas têm essa facilidade de ligar e desligar e quando isto tudo normalizar, eu penso que, como nós costumamos dizer no futebol, eles vão estar com fome de bola, com certeza. Isso de certeza. Paulo, e por falar em fome de bola, diga-me lá, na sua opinião, qual foi o grande momento protagonizado pela sua equipa esta temporada? Se tivesse que definir, se tivesse que eleger um momento, qual era o momento? É assim, eu penso que as primeiras 4 jornadas foram muito importantes para nós. A forma como nós entramos no campeonato, porque, portanto, mostramos uma imagem muito forte do Torriense. Portanto, entramos com 4 goleadas e isso fez com que os adversários olhassem para nós de outra forma que não acontecia no passado. Portanto, no passado recente, estou a falar do ano passado, que foi quando eu cheguei ao Torriense, e com a equipa portanto, com o plantel que nós construímos, portanto, fruto do trabalho de muita gente, e conseguimos criar um grupo fortíssimo e depois conseguimos pôr em prática tudo aquilo que eram os nossos objetivos e entramos nessas 4 jornadas de uma forma muito forte, deu-nos muita confiança para aquilo que era os nossos objetivos, para cimentar aquelas ideias que nós passávamos aos atletas daquilo que queríamos.
Mas pronto, e isso depois também trouxe-nos outras situações, portanto obrigou-nos também a que tivéssemos que arranjar outras ferramentas para desmontar os adversários, porque os adversários começaram a olhar para nós de uma forma que temos que se calhar defender com linhas mais baixas, temos que ficar mais se calhar à espera e tivemos que também trabalhar essas ideias de jogo, portanto jogar com um bloco mais subido e encontrar espaço e soluções e pronto, e depois deixámos de golear, que era o que vinhamos a fazer, mas o grupo manteve-se sempre, portanto, focado e a trabalhar bem, a jogarmos bem, e acho que estávamos no bom caminho, mas essas 4 jornadas iniciais foi muito importante para internamente nós, portanto, dizermos para nós próprios, sim, estamos mesmo fortes, e para fora, para as outras equipas, temos de ter cuidado com esta equipa, porque eles são fortes e estão muito bem. E era isso que a gente sentia, e era isso que os nossos adversários também nos transmitiam, portanto, outros treinadores, nós falamos, não é, uns com os outros, e era isso que a gente sentia. E acho que essas 4 jornadas foram fundamentais para nós. Esse ciclo de vitórias depois também dá confiança para continuar, não é? À própria equipa. Obrigada. Eu tinha aqui imensas perguntas para vos colocar, mas vou agora finalizar. É uma pergunta igual para todos. José Belícios, eu nem lhe vou perguntar como é que uma pessoa que já passou pelos Estados Unidos, pela China, que é um homem do mundo, como é que está a viver em casa, que isso eu faço ideia. Eu hoje à tarde até telefonei ao Rui e acho que já precisava da ajuda dele, precisava já do conselho do profissional de saúde, da psicologia, porque tem sido difícil. Não, aquilo que quero perguntar, e sendo naturalmente um homem do mundo e uma pessoa de terreno, não é? Ligada ao futebol, portanto vocês são muito pessoa de rua, não é? O futebol é desporto de rua. Queria perguntar qual é a primeira coisa que vai fazer quando voltar à sua vida normal, Zé? Profissionalmente é pôr esta malta toda à normalidade, a ver os campos com atletas do Torriense, a ver os treinadores a chatearem-nos que isto não está a correr tão bem e aquilo não está a correr tão mal e que precisamos de ajuda aqui e acolá, de ver os pais a queixarem-se que os treinadores não metem os miúdos a jogar, todas essas coisas é aquilo que eu sinto mais saudades. Até das reclamações temos saudades, não é? Até das reclamações tenho saudades. Eu até dizia isso numa reunião de pais e digo aqui também, porque é uma realidade, é saudades da rotina e profissionalmente é isso que eu quero ver. A primeira coisa a acontecer é retomarmos. Pessoalmente é poder estar com as pessoas que gostamos. Eu por acaso ontem fiz uma escapadinha de meia hora aqui de casa e fui perto da casa de um colega meu e tivemos um quarto de hora, 20 minutos a falar, mas a 10 metros de distância um do outro, não nos cumprimentámos e acho que estas pequenas coisas que a gente nem que era natural e que não dávamos importância nenhuma, acho que são essas. Eu lembro-me no dia 10 de março acontece aquilo, depois no dia 11 eu ainda vou dia 11, dia 12 e dia 13 ao Torrense, só depois é que fui mandado para casa em teletrabalho, e lembro-me no dia 11 cumprimentei o Toinha, o grande Toinha, e depois tirámos assim a mão de repente, agora não se pode cumprimentar, não é? E depois no dia 12, 2 dias depois, vamos os dois ter um com o outro e demos logo o cotovelo um no outro. E teve piada na altura, era a novidade, era quase que sentíamos aqui uns teenagers, eu com os meus 34 anos, o Toinha um pouco mais velho do que eu. Com os 35, o Toinha com os seus 35. O Toinha com os seus 35, 36 anos, mas a batermos cotovelo um no outro. E hoje olho para trás, passado 1 mês e meio, se calhar é essas saudades que a gente tem do nosso calor português, de cumprimentarmos, de estarmos, de termos o nosso dia-a-dia, de estar com os amigos, de fazer um jantar com a família, que eu contacto com os meus sobrinhos e não tenho filhos, mas contacto com os meus sobrinhos e foi inevitável, os miúdos não conseguiram manter esse distanciamento e a partir daí quebrámos o gelo e o contacto é normal.
mas continua a haver um contacto, mas é um contacto que internamente estamos sempre numa insegurança se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal. E é essa insegurança que eu quero que volte a desaparecer e que volte à segurança da naturalidade do nosso calor humano. Vemos o mundo como ele era de novo, sim, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Zé. Rui, diga-me uma coisa. Isto para um psicólogo é mais fácil, não? Eu não conto a conversa que tivemos à tarde, Rui. Eu não conto a conversa que tivemos à tarde. Ok. Coisa que vai fazer também. Ok, se veio aqui à baila é porque tem que ser, ok. Eu conto, sem problema. A questão é que, efetivamente, na conversa que tive com o Zé à tarde, o próprio psicólogo já não sabia bem o que é que havia de fazer. E, portanto, eu até lhe dei o exemplo. Coisa, não é? Ora bem, eu até lhe dei o exemplo a ele de que isto é quase a mesma coisa que a gente querer exemplificar como é que se bate a bola num livre e dizer ao jogador tens que bater a bola naquela determinada zona e a seguir vamos exemplificar e mandamos a bola para o rio. Também acontece. Também acontece. Pronto, e efetivamente estas questões são sempre um bocadinho mais complicadas quando são em nós. Aliás, eu confronto-me N vezes com isso na minha vida em geral, não só na psicologia como também no coaching, porque muitas das vezes nós temos ou cada vez mais temos facilidade em gerir as situações dos outros. Sempre que eu falo com alguém, automaticamente começa um processo de construção mental de como é que poderia eventualmente ajudar. A questão é que quando é connosco nós não nos conseguimos ver a nós mesmos. Rui, é por esse motivo que somos todos especialistas em fazer melhor que os outros fazem. Ora bem. E isso por um lado, e quando as questões são com os outros também somos muito opinativos e o nosso achómetro está sempre muito, muito acelerado. Por exemplo, os filhos dos outros são facílimos de educar. Claro. Eu de certeza que sei educar a filha do Luís muito melhor que ele, ou os do Paulo. Eu educo bem o Zé, que não tem nenhum. Ok, e portanto, efetivamente, eu é que estou bem. Assim que esta situação passar, efetivamente é fazermos aquelas coisas que todos nós já aqui mencionamos, são as coisas básicas, mas que são essenciais na nossa vida, porque muitas das vezes aquilo que nós verdadeiramente precisamos não são grandes coisas, mas são coisas efetivamente de valor, é podermos estar presentes, e quando eu digo estar presente é estarmos a 100% uns com os outros, e seguramente que este momento tem constituído para mim uma aprendizagem bastante significativa a esse nível, porque nós quando damos as coisas por garantidas, elas voam-se, elas perdem-se e são muito voláteis. Quando verdadeiramente nós tomamos consciência que podemos, às tantas, por alguma situação, perder este contacto que antes dávamos por garantido, então aí nós começamos a olhar para as coisas de uma perspectiva um bocadinho diferente. E, portanto, construir-me um bocadinho mais, porque o que importa verdadeiramente é nós, dia após dia, sermos mais humanos. E acho que é essa um bocadinho, olharmos para as nossas relações de uma forma mais intensa e de uma forma mais comprometida. Mas, claro, confesso também, sem dúvida nenhuma, e aqui só para a gente que ninguém nos ouve, tenho mesmo saudades de comer um cozido à portuguesa com muita malta junto à mesa. Coisas que nos pareciam tão simples, não é? Ora bem. Não, mas o mais curioso, Rui, é a quantidade de jantares que recusámos já, não é? Pois, ora bem. Para fazer um. Luís, já percebemos também que tem feito aí uma gestão da sua quarentena a motivar a sua equipa até com surpresas, não é? Além disso, não sei se tem feito desporto. Faço umas corriditas, não tantas quanto devia, e há bocadinho que falava com o Zé, em que lhe dizia, não tenho... o tempo tem estado mal, não tenho corrido tanto ultimamente, tenho bebido uma aguardente, que é quase a mesma coisa. Mas... É para matar o bicho. Indicações da Direção-Geral de Saúde. É assim, eu tenho visto nas redes sociais uma expressão que alguém utiliza que é: nós tínhamos pessoas, não tínhamos tempo, agora temos tempo, não temos as pessoas, não conseguimos encontrar aqui um equilíbrio. Eu sinto falta de algumas coisas, e uma delas
que, por incrível que pareça, ainda há 2, 3 dias dizia à minha esposa, estávamos a falar e eu dizia: sinto falta do mar, de ver o mar. O mar é um bom conselheiro, é um bom confidente, é inspirador para mim, e é uma das coisas que eu sinto falta, é de estar junto do mar, ver o mar, e é uma coisa que eu habitualmente fazia e que não tenho feito. Depois sinto falta das outras coisas, a nível social, de estar com os amigos, de socializar, de estar aqui e ali. Em jeito de brincadeira, sinto inveja dos pássaros. Poder voar, poder pousar onde quero, e não o podemos fazer. Mas, enfim, sinto muitas saudades de ver a minha equipa a treinar e a jogar, vê-los felizes, vê-los sorrir, e fazer uma viagem de Torres até às Caldas com uma satisfação enorme de sentimento de dever cumprido, de fui dar mais um treino, não fui ao treino. É tão bom quando nós regressamos com esse sentimento que o tempo passa a correr. Portanto, há tanta coisa que a gente temos para fazer que quando tivermos a oportunidade vamos parecer crianças a querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Estamos no parque de diversões. É verdade. Ok, Paulo, e para si, tem feito desporto, e qual é a primeira coisa que vai fazer, assim que seja possível, voltarmos à nossa vida normal? Qual é a primeira coisa que lhe apetece fazer? Respondendo à primeira questão, sim, tenho feito algum desporto, não tanto como eu gostava, mas pronto, tenho algum espaço e tenho feito algum desporto. É assim, é um pouco como disse os meus colegas, há muita coisa que nós achamos que são coisas e são coisas que nós no dia a dia não dávamos muita importância, mas são coisas que nos fazem falta. Portanto, eu era uma pessoa que gostava muito de ir a um café, beber um cafezinho, estar ali um bocadinho, mas sinto falta de estar com os meus familiares, sinto falta de sair com a minha família, de jantarmos. A minha filha há pouco tempo fez anos, portanto ainda nem lhe oferecia prenda, não? Portanto festejamos só nós, quando normalmente costumamos reunir a família e festejar. Pronto, sinto falta dessas coisas, e depois é lógico, sinto falta do treino, sinto falta do jogo, sinto falta de estar ao pé dos meus atletas, de falar com eles, de os abraçar quando é preciso, pronto, essas coisas todas que nós no dia a dia fazemos e que é importante para nós, e sinto falta disso, de andar a correr para tratar disto e daquilo, mas pronto, nestes momentos que estamos confinados em casa é que nós sentimos que essas coisas são coisas importantes. Muito importantes. Exatamente. Sinto falta disso tudo. Eu igual convosco, eu estou em casa desde dia 13 de março, literalmente em casa, ainda não saí de casa desde dia 13 de março, e no outro dia perguntava ao meu marido: será que eu ainda sei conduzir? Portanto, eu também estou em casa, estou em teletrabalho, mas a minha esposa, pronto, vou uma vez por semana ao trabalho, e depois saio para fazer compras só também. Inclusive já tive que pegar no carro uma vez ou outra para ir dar uma volta, porque o carro até estranha, né? Portanto, eu estava habituado a fazer 70, 80 km por dia. Pois, o carro agora está parado e de vez em quando tenho que dar uma volta. Não, tem que dar uma volta, senão ainda tem o custo da bateria a seguir. Pois, exatamente. Olha, obrigado aos deputados por terem aceito este convite. Obrigado. Desta Hora Azul Granada, dizer-vos até para a semana, para não se esquecerem de continuar a seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde. Temos imensas saudades dos relevados, imensas saudades dos nossos jovens do futebol de formação. Não tarda nada, voltamos a estar todos juntos. Obrigada.